Fala pessoal, Guilherme Five por aqui novamente, e no vídeo de hoje falaremos sobre o DMView, o nosso software de gerência. Mostraremos como utilizar o DMView para gerenciar o DWDM DM4920. Atualmente no DMView já é possível fazer algumas configurações e monitorar algumas coisas. Porém, estamos fazendo algumas implementações onde será possível configurar o circuito e monitorar todo o circuito através do DMView. Farei a demonstração em forma de slides do que está sendo planejado para o final do ano no DMView. Então, vamos dar uma olhada. Bom, então acessando o DMView na página web, né, aqui em equipamentos, gerenciar equipamentos, eu já criei um filtro aqui para ver somente o DM4920, né? Então aqui eu tenho 3 DM4920, ele aponta aqui status crítico, porque deve ter portas que não estão sendo utilizadas, sem link, né? Então, para ele ficar no status verdinho aqui, é preciso que as portas estejam todas ok, né? Então, por exemplo, se você tiver 2 fontes e uma estiver desligada, ele vai estar com um alarme aqui. Se tiver uma porta que tiver com link down, também vai estar alarmado aqui. Como é um equipamento de laboratório, eu não me preocupei muito com isso, né? Mas o equipamento de campo é legal que você deixe ele numa situação onde o DMView vai estar monitorando, e a partir do momento que ele detecte que alguma coisa não está de acordo, como o cabo de uma fonte não está mais alimentada, o link que deveria estar up está down, ele vai alarmar aqui, né, com um estado diferente. Então, o que é possível fazer atualmente com o DMView? Aqui nessa tela você vai conseguir ver também a CPU, né, com a condição da CPU do equipamento, a memória. Entrando aqui no sumário, então você vai abrir, né, aquele chassi específico, e aí ele vai mostrar algumas informações específicas daquele equipamento que você selecionou. Então, o que a gente já consegue ver aqui, ó? No slot 1, ele mostra as portas OSC, né, mostra que não tem nenhum transceiver presente. Aí aqui no slot 2, ele mostra que tem uma LC800. Depois eu vou mostrar nos slides o que está sendo previsto, mas com a versão nova que vai ser entregue no final do ano, vai ser possível provisionar aqui mesmo já o slot, né? Então, se você inseriu lá a placa ou não inseriu e quer provisionar para depois inserir a placa, vai ser possível fazer direto aqui nessa tela, né? Caso você provisione uma placa diferente, né, um modelo diferente do que está lá, ele já vai mostrar aqui do lado aqui um mismatch, né, dizendo que a placa não está de acordo com o que está provisionado. Aqui também você vai ver o status dos módulos, as interfaces, né, tipo, ó, se tem transceiver, não tem transceiver. Aqui no slot 3 a gente vê que tem uma LC2OAC, né, então aqui a gente vê os números de série delas. Aqui ó, que é o EDFA, né, essa placa aqui, as placas de fan também e a PSU, tá? Do lado também é possível monitorar os contadores das interfaces, tá? Para utilizar essa parte aqui, você precisa conectar o DMView com os ABICs, né? Esse DMView aqui não está conectado, então eu não estou monitorando, mas é possível fazer isso também. Bom, na parte de configuração, tá? Você pode entrar aqui no InfoConfig e ele vai carregar as configurações, né? Então aqui é como se fosse uma web, por exemplo, como se você estivesse acessando a web do equipamento, só que através do DMView, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, acho que tá para filtrar aqui Provision. Se eu quero provisionar uma placa, ó, eu abro aqui. Ó, eu consigo ver que atualmente tem o slot 2 e o slot 4 provisionado com o slot 2 provisionado com a LC800, o slot 4 provisionado com a LC2OAC, né? Aqui eu poderia fazer a remoção, por exemplo, e aqui eu posso adicionar um novo slot. Então, aqui em cima fica fácil de filtrar, né, as configurações. Por exemplo, aqui EDFA. Ó, consigo ver as configurações do EDFA. E consigo ver também aqui as informações do EDFA, né? Consigo ver o status lá, ó,
quanto que de ganho, temperatura. Bom, como ele funciona em formato de árvore, né? Eu tenho que ir entrando aqui nas pastinhas para ver todas as configurações. Né? Então, aqui eu estou dentro da interface, né? Eu consigo ver que está configurada como booster. Aí eu consigo entrar aqui, ó, no booster. Aí eu vejo lá, ó, tá configurado o Power Limit 10 e ganho de 10. Né? Eu poderia alterar aqui, se eu quisesse alterar a configuração e aplicar aqui no botão de aplicar. Né? Eu não vou mexer nessa configuração agora. Mas então aqui é possível configurar qualquer coisa disponível no equipamento, só basta você saber o que você quer configurar, né? E aí você ir no local certo, né? Por exemplo, assim, eu quero configurar o Link Propagate, então você vai vir aqui em Link Propagate. E aí, como eu mostrei anteriormente, você pode filtrar aqui em cima, porque às vezes pode ser um pouquinho difícil de procurar aqui e achar, né? Eu já vou mostrar o formato como vai ficar com a implementação que a gente está planejando. Isso aqui vai ficar bem mais fácil, porque a gente vai pensar no circuito, né? Aqui a gente está pensando no equipamento. Então, tu tem que pensar em cada configuração que tu quer fazer e colocar. Quando tiver essa forma de circuito, vai ser um passo a passo que você só vai selecionando e configurando, né? Se tiver algum alarme, também é possível ver aqui, né? Então você pode visualizar se tiver algum alarme ativado no equipamento. No caso aqui, o meu equipamento não tem nenhum alarme setado. Mas é isso, tá? Basicamente. Agora vamos dar uma olhadinha no que a gente está planejando e vai ser liberado até o final do ano. Bom, então vai ser a implementação que a gente está planejando agora no final do ano, né? Você vai ir em adicionar circuitos, né? Então aqui você vai ter o End A e o Z End, né? Então você vai selecionar o equipamento aqui na ponta A, o equipamento aqui na ponta Z, né? Que foi considerado aqui. E aqui embaixo ele vai montando o diagrama desse circuito, né? Então, por exemplo, aqui na primeira etapa, se eu selecionar aqui MUX, ele já bota o MUX aqui, ó. Lembra que no primeiro desenho eu não tinha selecionado isso, ele não tinha nada aqui, né? Selecionei o MUX, então, ele já coloca o MUX aqui, né? Vamos para a próxima etapa. Aqui na parte de transponder, eu vou selecionar aqui as interfaces, né? Então, aqui eu vou poder adicionar a porta 1 e a porta 2, no caso eu tenho só a placa 2 aqui, vou conseguir adicionar elas aqui. Aí ele já vai me mostrar aqui, né, o TX, o RX. Aqui, se tiver algum site intermediário, né, que a gente chama de inline, você pode selecionar aqui. E aí, caso tenha, ele já vai mostrar aqui um equipamento no meio. E aí você pode adicionar aqui quantos sites você tiver, né, no meio. Aí na próxima etapa aqui, na etapa 4, você vai selecionar os links, então você vai montar o link aqui entre Porto Alegre e Torres, depois Torres, Florianópolis e o sentido contrário, né? Chegando aqui na etapa 5, os amplificadores e pré-amp, aqui você vai selecionar os amplificadores, né? Pré-amp, o booster, vai configurar o ganho, o limite, tudo aqui nessa tela, né? Vai ser bem intuitivo, você já vai acompanhando aqui no desenho se está ficando de acordo com o que é esperado, né? Aí se você for colocar uma gerência OSC, você já pode também adicionar ela aqui nessa etapa 6. Aqui na etapa 7 para concluir, então você vê o diagrama do circuito, pode colocar uma descrição aqui e finalizar. Depois disso, você vai poder lá monitorar, né, na parte de diagnóstico do circuito, o seu circuito, ó, você colocando aqui o mouse, ele vai mostrar as informações, ó, qual é a potência que está chegando no DFA, qual a potência de saída, o ganho. Você consegue ver todas essas informações aqui nessa tela de diagrama do circuito, diagnóstico do circuito. Aí aqui na parte de diagnóstico também você consegue ver algumas informações, ó, específicas do transceiver, aqui do amplificador, né? Então você tem aqui nessa tabela todas as informações, aqui a corrente, a potência no módulo. Você vai conseguir monitorar tudo aqui por essa tela utilizando o DMView. Você vai poder criar alarmes, né? Eu até não mostrei ali no DMView, mas é possível também criar rotinas de backup de configuração, né? Você pode
configurar ele para uma vez por dia ou quantas vezes você quiser, uma vez por semana, ele criar um backup da configuração. E uma outra coisa que foi implementada também, que é possível utilizar agora, com base numa trap. Isso não é só para o 4920, para qualquer equipamento, né? Com base numa trap, você pode disparar uma ação lá para ele executar um template. Até deixa eu voltar na tela do DMView aqui. Mas aqui, né, no DMView existe a parte de templates, né? Então, por exemplo, assim, outra coisa que você poderia utilizar agora, caso você, se for configurar só um equipamento, 2 equipamentos, talvez não se justifique criar um template, mas caso você tenha muitos equipamentos para configurar, você pode criar um template, né, e automatizar as configurações. Então, ele é basicamente uma ferramenta que ele acessa o CLI do equipamento e aplica o que você determinar, né? Então, aqui dentro, não vou passar muito por essa parte aqui, porque é um pouco mais complexo, deixaria o vídeo muito grande. Mas você consegue simplesmente colocar, por exemplo, dar um showrunning lá numa configuração, copiar, colar ali e aplicar, ele vai entrar no CLI e aplicar aquela configuração. E também você pode incrementar um pouco mais. Você pode utilizar variáveis, né, que captura informações do equipamento, por exemplo. Você vai configurar uma interface. Aí você precisa saber quais interfaces tem disponíveis no equipamento. Você pode criar uma variável que acessa o equipamento e vê qual que é o ID disponível da interface para aquele equipamento, né? É 1/2/1, 1/2/3, ou é 1/3, qual que é a interface que tem lá. Então você consegue fazer com que o próprio template carregue informações e disponibilize essas informações para você no template. Mas basicamente era isso que eu gostaria de mostrar. Bom, pessoal, então concluímos por aqui. Foi uma apresentação rápida, né? Apenas para mostrar o que é possível fazer hoje já com a ferramenta de gerência, o que tem disponível ali, né? As configurações, como se fosse uma web do equipamento, né? Então você tem que saber exatamente o que você quer configurar, buscar ali a árvore da configuração, aplicar a sua configuração. E futuramente aí, até o final do ano, você vai ter disponível essa parte de criação de circuito passo a passo, conforme eu acabei de demonstrar. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aqui abaixo do vídeo ou também fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Fico por aqui.